Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por este dia, pela bênção de nos encontrarmos aqui nesta noite para louvar-te e bendizer o teu nome. Obrigado a Deus por tudo que já experimentamos aqui e queremos, Pai, colocar nossas vidas diante do Senhor e pedimos, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Oramos agradecidos e confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O tema da mensagem desta noite é um pai provado e aprovado. E é claro, ser pai, certamente, no caso do texto que nós lemos, Abraão, era o seu grande desejo. Era o grande sonho, certamente, de Abraão ser pai. Anos se passaram e depois de muito tempo, Abraão teve um filho com Agar, sua serva, e pôs o nome dele Ismael. Mas em função dos conflitos que estavam havendo entre Agar e a Sara, então Abraão, com muita tristeza, diz lá em Gênesis 21, de 9 a 11, que Abraão, entristecido, então abriu mão de Ismael. Finalmente, depois de muito tempo, quando Abraão tinha 100 anos, pense comigo, 100 anos, já tardiamente, Abraão teve o seu filho, o filho da promessa, Isaque. Isaque, tendo sido aquele filho que Deus prometeu a Abraão, se Abraão amou Ismael e muito amou, Abraão amou ainda mais intensamente a Isaque por toda a expectativa que gerou em relação a esse filho
e por saber dos desdobramentos que teria aquele filho, que era o filho da promessa. Então eu fico imaginando como Abraão se relacionava com aquele filho, o carinho que tinha, a dedicação, quanto investia, quanto acompanhava, fazia questão que aquele menino estivesse com ele nos mais variados momentos de sua vida, de sua caminhada, por causa do amor, do carinho que Abraão tinha pelo Isaac e da expectativa, repito, que ele nutria em relação àquela criança. Agora, Abraão vê-se diante de um grande desafio. Maior desafio, penso, que um pai pode passar, o desafio de oferecer o seu filho. Deus então, como nós lemos no texto, chama Abraão e pede para que Abraão lhe ofereça lá em Moriá, em um dos montes que o Senhor haveria de indicar, o seu único filho. Que tarefa difícil, que provação a de Abraão. Quão grande foi a prova que Abraão viveu naquele tempo. Já havia tido outros momentos difíceis, já havia tido algumas outras provas, mas nenhuma prova a qual Abraão havia se submetido diante de Deus era tão grande, tão cara, tão difícil, tão desafiadora, quanto a prova de entregar o seu filho, filho amado, filho que ele tinha tanta expectativa, o filho que Deus mesmo havia lhe prometido, e agora Deus então está lhe pedindo esse filho. Diante desse grande desafio, Abraão então deixa para nós algumas lições na sua relação com Deus, na sua relação com seu filho. E por que não dizer que diante desse grande desafio, diante dessa grande provação, Abraão deixa lições e legados para o seu filho Isaque e para todos nós, aqueles que pela fé nos tornamos os seus filhos. Primeiro legado, a primeira lição que Abraão deixou foi da obediência incondicional a Deus. No verso 3 diz que depois de Abraão receber a ordem que ele havia recebido do Senhor, diz o texto, levantou-se, pois, Abraão de madrugada e preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Deixa-nos Abraão o legado da obediência. Já havia dado exemplo e disposição de obedecer ao Senhor. No capítulo 12, quando no primeiro momento Deus fala para Abraão: Abraão, meu servo, sai da tua terra e da tua parentela e vai a uma terra que eu te mostrarei. Tão grande foi a disposição de Abraão nesse chamado ao Senhor para obedecê-lo, que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 8, disse: pela fé, Abraão, quando provado ou chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Então Abraão já havia dado disposição e já havia demonstrado para Deus que ele estava desejoso de obedecê-lo. Mas agora Deus prova Abraão de uma forma mais intensa. Não era para ele ir a um lugar único, exclusivamente para orar, para oferecer um sacrifício, como comumente fazia. Mas agora era oferecer o seu filho querido, o seu filho amado, Isaque. E Abraão mostra plena disposição de obedecer a Deus em um caso extremo da sua vida, em sendo pedido para ele aquilo que ele tinha de mais importante, de mais especial naquele momento. E Abraão não discute, Abraão não contesta, Abraão não pergunta ao Senhor por quê ou para quê. Diz a palavra que ele dispõe-se e vai e faz aquilo que o Senhor lhe mandou fazer. E eis aí o primeiro legado, primeira lição que Abraão deixa para o seu filho, porque o seu filho que estava lhe acompanhando em todo momento, ouvindo de Abraão que Deus havia lhe chamado para oferecer o sacrifício, é claro que ele pensava que era mais um sacrifício como outros, mas via que o seu pai estava disposto a obedecer ao seu Deus, ao seu Senhor. E de fato, obediência
nós vamos ver nas Escrituras que é sempre o que Deus espera dos seus filhos antes de qualquer coisa. Foi isso que Samuel falou para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Aliás, não é o que os pais mais desejam dos seus filhos? Que os filhos sejam filhos que ouçam suas orientações, que ouçam os seus conselhos e muitas vezes obedeçam às suas ordens. Sim, por quê? Porque os pais, sabendo o que é melhor para os seus filhos, orienta-lhes, ensina-lhes. Em algumas situações não orienta-lhes nem ensina-lhes, dá ordens para ele. E aqui Abraão deixa um legado para Isaac, de um coração disposto a obedecer ao Senhor, ainda sem entender aquilo que Deus estava lhe pedindo. Primeira lição, primeiro legado. Segundo legado que Abraão deixa para Isaac e para todos nós é o legado da confiança plena nas promessas de Deus. Confiança plena nas promessas de Deus. No verso 5 diz a palavra: então disse Abraão aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Perceba que a palavra todo o tempo está no plural. Eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Então Abraão estava levando o seu filho para ser sacrificado em obediência, mas ele acreditava piamente, seguramente, que o Senhor haveria de fazer algo e ele desceria depois com o seu filho, porque deixou bem claro: nós iremos e voltaremos. Plena confiança nas promessas de Deus, naquilo que Deus poderia fazer em seu favor. E no verso 8, isso é confirmado quando diz: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Estavam seguindo Abraão e Isaac, seu filho. Isaac então percebe que tem a lenha na mão, percebe também que tem um cutelo, e vê lá os recursos para o fogo e pergunta: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui os preparativos, mas estão aqui os preparativos, mas e onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Que confiança, que convicção profunda que Abraão tinha na providência de Deus. E naquele momento Isaac estava presenciando isso, vendo seu pai dizendo: meu filho, Deus proverá para si aquilo que nós precisamos. Confie, em outras palavras, o Senhor está no controle. Não tenho o cordeiro, não tenho o que ele está me pedindo, mas vamos obedecer. Deus proverá para si. Abraão dá esse testemunho de fé. Abraão dá esse testemunho de confiança, dizendo para o seu filho: meu filho, a despeito das circunstâncias, confie sempre em Deus. A despeito das circunstâncias, creia nas promessas de Deus. Meu filho, Deus está no controle de tudo. Ainda que tudo diga não, se Deus está mandando fazer, faça. Se Deus tem promessas que Ele vai cuidar, confie, porque Ele vai cuidar, Ele vai prover, Ele não vai nos desamparar. E Isaac observava aquilo que o seu pai estava fazendo e também falando com as suas palavras. O escritor da carta aos Hebreus, dando testemunho do nosso pai na fé Abraão, no capítulo 11, os versos de 17 a 19, ele diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos. Confiança que tinha Abraão, e o escritor da carta aos Hebreus diz isso: ele foi, levou o seu filho porque acreditava que Deus podia até mesmo
ressuscitar Isaque dentre os mortos. A verdade é que Abraão sabia que Deus iria providenciar. Foi por isso que ele disse, Yahvé Jirê, Jeová Jirê, ou seja, o Senhor Deus proverá ou providenciará para si mesmo o sacrifício. Deixou para o seu filho, deixou para nós o legado da plena confiança nas promessas do Senhor nosso Deus. E deixou o maior de todo o legado também, que foi o amor a Deus sobre todas as coisas. O legado do amor a Deus sobre todas as coisas. No verso 2 diz, acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas. É o testemunho do próprio Deus em relação a Abraão. Abraão, toma o teu filho, teu único filho a quem amas. Deus estava dizendo assim, eu sei que você ama Isaque. Eu sei que Isaque é precioso para você. Mas toma Isaque e traga-o e ofereça para mim. Ah, que prova difícil! Que desafio gigantesco, oferecer o filho como Deus mesmo testemunhou, o filho que Abraão profundamente o amava. E é Deus quem testifica disso. Toma o teu filho, o filho que tu amas, e traze-o e sacrifica e oferece-o a mim. Abraão foi provado como ninguém nesse momento, que era oferecer o seu filho amado em obediência a Deus. E mais uma vez ele foi provado. Ele deu prova de que acima do amor que ele tinha por Isaque, estava o amor que ele tinha para Deus. Abraão amava profundamente Isaque, sim. Nada nem ninguém era mais importante do que aquele seu filho. Mas Abraão sabia que se ele amava Isaque, seu filho, Deus amava Isaque muito mais que Abraão. Abraão sabia que se Isaque era amado por ele como pai, Isaque era muito mais ainda amado por Deus. E então, se Deus estava pedindo Isaque, e Deus amava Isaque, Deus sabia o que haveria de fazer com a vida de Isaque. E Abraão então nos ensina que, não obstante aquilo que nós podemos receber do Senhor e amarmos como presente do Senhor, nós devemos sempre lembrar que aquele que oferece o presente é maior do que o próprio presente. E portanto, aquele que nos deu o filho, aquele que nos deu a filha, é maior do que o nosso filho, é maior do que a nossa filha, e ele deve ser amado acima de todas as coisas, inclusive acima do amor que nós temos pelos nossos filhos. E não foi esta a síntese de toda a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas foi o grande exemplo e o grande legado que Abraão deixa então agora para o seu filho Isaque. Isaque sabia o quanto o seu pai o amava. Isaque sabia o quanto ele era querido pelo seu pai. Quando Isaque ouviu, estava sendo levado e em determinado momento ele não percebeu certamente, mas ora, é claro que quando chegou aquele momento em que Abraão pega então Isaque, pega o seu filho, coloca sobre o altar, então Isaque já tinha percebido que o sacrifício era ele, que aquele que seria consagrado a Deus era ele. Mas na caminhada com seu pai, ele aprendeu duas coisas: honrar e obedecer ao seu pai. E junto ele e seu pai aprenderam a honrar, obedecer e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se o seu pai estava dizendo que ele deveria ser oferecido a Deus e Deus iria prover, ele então sabia que o Deus do seu pai estava no controle, e ele então também obedeceu e honrou o seu pai como sempre fez. Momento difícil para os dois. Eu penso que naquele momento ali estavam chorando pai e filho. Chorava o pai porque iria fazer o que estava sendo pedido a fazer, e chorava o filho diante daquela tensão de ser sacrificado, mas ambos rendidos em obediência ao Deus Todo-Poderoso, ambos dispostos a obedecer ao Senhor, ambos estavam caminhando
com confiança na provisão de Deus. E ambos estavam amando ao Senhor mais do que as suas próprias vidas. Porque certamente Abraão preferia que fosse ele a ser sacrificado, que o seu filho. E Isaac naquele momento estava tendo sua própria vida para ser oferecida. E Abraão deixa agora para Isaac aquele grande exemplo, aquele grande legado. Estava ali dizendo: meu filho, você sabe o quanto eu amo, não sabe? E Isaac sabia o quanto ele era amado. Mas ele estava declarando para Isaac: porém, Isaac, meu filho, muito mais eu amo ao Senhor. E você também, Isaac, muito mais deve amar ao Senhor. Que legado gigantesco. Que lição profunda. Mas que profundo foi o exemplo que Abraão deixou para o seu filho. Nós todos temos grandes desafios. Abraão foi provado e aprovado. Provado na sua obediência, provado na sua disposição de servir ao Senhor, provado na sua confiança, na sua fé em Deus, provado no seu amor pelo Senhor. E nós, enquanto pais no século 21, também somos provados. Sim, eu e você na relação com o nosso filho, eu e você na relação com o nosso filho e com Deus, também somos provados em nossos dias. E nós precisamos, nesse contexto de provação, pedir a graça a Deus para sermos pais aprovados. Quais os desafios que você, que nós temos como pais em nossos dias? Abraão, o grande desafio daquele dia foi sacrificar o seu único filho. Mas nós temos alguns desafios. Eu quero apresentar alguns desafios que como pais nós temos em nossos dias. O primeiro desafio que nós temos é o desafio da educação em tempos de relativismo e generalização. Vivemos tempos difíceis. Acredito que nunca foi tão difícil educar filhos como nos nossos dias. Em outros tempos era difícil também educar. Mas havia o princípio: o pai falou, está falado, não era assim? A mãe falou, está falado. Confiança total no pai, nos conselhos. Tinha os excessos, tinha os erros, tinham. Porém, acreditava-se, via-se o pai como autoridade, a mãe como autoridade. E então, era estabelecido aquilo que os pais falavam, os filhos costumavam seguir. E muitas vezes nem precisava falar, bastava um olhar, e os filhos já entendiam o que os pais estavam pedindo para fazer, ou estava orientando, ou estava ensinando naquele contexto. Em nossos dias, difícil, tudo está sendo relativizado, não é verdade? Está sendo relativizado até a autoridade do pai, a autoridade da mãe. Tem sido um desafio para você e para mim. E nós precisamos pedir muita graça para Deus, para nesse contexto de relativismo, nem sermos radicais, mas não sermos liberais ao ponto de negociarmos princípios e valores. Precisamos de graça e de sabedoria para educá-los. Nosso segundo desafio, como pais, é o desafio da provisão no mundo capitalista e competitivo. Capitalista, competitivo e desigual. Hoje, os nossos filhos não pedem pura e simplesmente a bolacha e o café e o leite e o pão. Não é só aquilo que é necessário que eles nos pedem, mas no sistema tem sido criada várias necessidades. Então, além das necessidades básicas e das prementes, muitas necessidades foram criadas no sistema que nós vivemos. E nós vivemos na grande pressão de prover aquilo que é necessário para os nossos filhos, mas em função do sistema capitalista, que está sempre criando uma nova necessidade, uma nova moda. O filho do outro tem, o meu filho também tem que ter. Na escola a filhinha tem, eu também tenho que ter. Na igreja tem, também tem que ter. Vai para o aniversário e tem que comprar presente. E esses dias eu estava falando assim: nossa, meu Deus, essa semana não vai ter, esse mês não vai ter mais aniversário. Eu já tinha ido, acho que para 3 aniversários. E graças a Deus pela vida social dela. Mas o desafio de, nesse contexto, para cada aniversário tem um. Vou perguntar de novo. Para cada aniversário precisa ter um. Entendeu? E é um grande desafio. E eu estou falando aqui de algumas coisas, mas que desafio é? O desafio de ser provedor
no tempo capitalista, competitivo e desigual. O outro nosso grande desafio é o desafio da proteção num mundo cada vez mais violento e perverso. E essa foto aí achei interessante, porque você olha lá, se tivesse mais de próximo, as costas do pai está totalmente molhada, né? Mas o filho está intacto, não tem uma gotinha de água na camisa dos filhos. E aí aquela ideia do pai protetor, né? O pai que protege os filhos. Vivemos dias tão difíceis, não é verdade? Tanta insegurança, tanta violência, tanto desrespeito. Como difícil proteger da segurança aos nossos filhos. É o seu desafio como pai, o meu desafio. Seja o seu filho que está pequenininho, com os 2, 3 anos, está com 10, está com 15, 18, 20, enfim, seu filho vai ser sempre o seu filho. E que desafio é cuidarmos dos nossos filhos em um tempo de tanta violência, em um tempo de tanta perversidade. E cada vez que a gente assiste os jornais, os telejornais e vê as notícias na internet, nos dá aquela sensação de impotência, de insegurança, e a gente pensa, o meu filho, minha filha vive nesse contexto, Deus me dê graça para cuidar do meu filho, para cuidar da minha filha. O outro desafio que nós temos nesse contexto como pais, é o desafio da presença em tempos de tantas cobranças e correrias, ou em tempo de tantos compromissos. É ou não é um grande desafio? E ali está o camarada trabalhando, e enquanto ele está no computador, está com o telefone, está com o filho ali ao lado. Talvez esse seja um dos maiores desafios no nosso tempo. Diante de tantas cobranças, diante de tantos compromissos, diante de tantas responsabilidades, não negociarmos a pedagogia da presença. Não é isso, Débora? A gente conversou sobre isso. A pedagogia da presença. O pai precisa estar presente. Tem que trabalhar? Tem. Precisa estudar? Precisa. Tem que se preparar? Tem, porque o mercado é competitivo, os desafios são grandes, mas em nome do preparo, em nome da dedicação pela provisão, não podemos negar a presença. Em nome da função do provedor que nós temos, nós não podemos negar a presença, porque quando nós negamos a presença, outros se farão presentes e influenciarão os nossos filhos de forma negativa, distorcida e destrutiva. Então, nada nem ninguém substitui a presença do pai na sua relação com o seu filho. Repito o que eu já citei para vocês em uma outra ocasião. Certa vez a Ávila chorando muito, querendo que eu ficasse com ela, embora eu já tinha ficado. E eu, para consolá-la, falei, filha, o papai vai sair, mas quando o papai voltar, o papai traz um presente para você. Resposta da Ávila, eu não quero um presente, eu quero você. Vocês entenderam? Presente é legal, a provisão é importante, mas não é só o fato de eu ser provedor que minha tarefa como pai está resolvida. Eu preciso também estar presente. Desafio, porque a batalha é grande, trabalho intenso, e tem que estar atualizado, e precisa se preparar, precisa avançar, sim. Não tem sido fácil, os nossos dias têm sido difíceis, competitivos. Precisamos estar preparados e precisamos trabalhar, é verdade. Mas se tem uma coisa que nós não podemos negociar, chama presença. Ninguém substitui o pai na sua presença. E esse é o meu desafio, confesso. Eis aqui um homem que tem lutado para ser provedor, mas tem lutado intensamente para ser também presente. Tenho me esforçado muito. E no meu caso, tem uma situação especial. Que se eu passo o dia inteiro, mesmo estando de folga, e fico o dia inteiro e brinco de esconde-esconde, de pega-pega, né? E levo no parque, e vou no cinema, e quando volto faz alguma coisa. Mas se quando tiver antes de dormir, para não ouvir, se eu não brincar mais uma vez de esconde-esconde, pega-pega, faço assim, você também nunca brinca comigo. Mas a questão é, quanto a presença é importante. Esses dias eu perguntei para a Ávila, filha, o que é que você mais gosta que o papai faça para você?
Falei, faça. Deixei a pergunta aberta para não induzir. E ela disse para mim, o que eu mais gosto é que você brinca de esconde-esconde e de pega-pega. Você entendeu? Ela não falou de presentes. Embora ela goste, viu? Está sempre pedindo. Mas quando foi para ela destacar o que era mais importante para ela, na minha relação com ela, ela falou que você brinque comigo de esconde-esconde e pega-pega. Ela não falou no cinema, que eu a levo. Ela não falou de ir lá no parque, que eu a levo. Ela não falou na escola, que eu a levo. Mas ela falou que você brinque de esconde-esconde e pega-pega. Em outras palavras, ela deixou bem claro, a sua presença para mim, você brincar comigo é muito importante. É um desafio que Deus me dê e te dê a graça para fazermos parte dos momentos da nossa filha, do nosso filho. Mas quero concluir dizendo para todos vocês e para mim também, que o maior de todos os desafios que eu e você temos é o desafio que teve o nosso pai Abraão. O desafio de deixar para os nossos filhos legado eterno. O maior desafio que eu e você temos é o desafio de deixar para os nossos filhos legados eternos. Abraão deixou para o seu filho legado eterno. Legado de disposição de obedecer ao Senhor incondicionalmente. O legado de confiança plenamente nas promessas de Deus. O legado de amor a Deus sobre todas as coisas. Esse legado marcou a vida de Isaac. Marcou de tal maneira que a vida de Isaac se estendeu para os seus filhos, Jacó e Esaú. E se estendeu para os seus filhos, vieram as 12 tribos de Israel. E por causa disso formou-se uma grande nação, nação de Israel. E de Israel nasceu aquele que tornou-se, foi e é e será sempre o Salvador de toda a humanidade. E por causa então da fidelidade de Abraão, da sua confiança, da sua obediência e do seu amor, tanto Isaac como toda a descendência de Abraão e todos aqueles que tiveram a mesma fé que Abraão, gozaram dos benefícios da sua postura naquele momento. Então o maior legado que eu, que você, como pai, nós podemos deixar para os nossos filhos, são legados que farão diferença na vida dos nossos filhos aqui, mas legados que se estenderão para toda a eternidade. Legados que marcarão a vida deles aqui. Legados que vai se estender para os filhos deles, porque se eles assimilarem isso, se eles guardarem isso, eles vão viver aquilo que você compartilhou com ele, com a sua vida, eles vão passar isso para os seus filhos, vão passar para os seus netos, então serão gerações que marcarão e que farão diferença nesta vida, e gerações que irão para a eternidade, por causa do legado de fé que nós pais deixaremos para os nossos filhos. Legados de obediência ao Senhor, legados de confiança nas promessas de Deus, legados de amor a Deus sobre todas as coisas. Cito o pastor Marcelo Gomes, que vocês bem conhecem, e ele contou para nós o testemunho do seu pai, que o seu pai, um homem, tocava, regia o coral da IPI de Marília, dedicava-se à igreja, todos os domingos lá servindo ao Senhor, em todas as oportunidades que tinha, estava lá ensaiando, treinando, se dedicando, pegava os filhos, que fizesse sol, que chovesse, levava os seus filhos para a igreja, e quando tinha os seus momentos de refeições e antes de dormir, reunia com os filhos, orava e agradecia a Deus pelo alimento e pelos seus filhos. Quando os filhos iam sair para a escola, às vezes estava um frio grande, às vezes estavam atrasados, mesmo atrasado, o pai chamava e orava com os seus filhos. E teve um momento que esse homem, muito piedoso, muito dedicado, muito consagrado, foi acometido por uma enfermidade. E ele foi acometido com câncer de garganta. E aí aquele homem, em momentos difíceis, estava bem fragilizado, mas o pastor Marcelo citou aqui para nós que, não obstante, está fraco o seu pai, mas não abria mão de que seus filhos viessem até ele, e ele orasse,
pelos seus filhos, antes dos seus filhos irem para a escola, e dizer para os seus filhos, em outras palavras, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Senhor, Deus continua sendo bom, e vale a pena servir ao Senhor nosso Deus. Sabe qual foi o resultado? Em alguns momentos aquele filho ficou um pouco rebelde, chateado com a igreja, com muitas questões relacionadas à religião. Mas por causa da fidelidade do pai, por causa do testemunho, por causa das orações, tornou-se o pastor que ele é hoje, tem abençoado centenas e quem sabe milhares de vidas. Por quê? Porque o seu pai deixou para ele um legado de obediência a Deus, um legado de confiança em Deus a despeito das circunstâncias, e um legado de amor a Deus sobre todas as coisas. Mesmo sofrendo, o pai louvava a Deus com o seu filho. E hoje, 2 dos seus filhos são pastores e pregam a palavra do Senhor. Quero concluir com a palavra que já citei em outra ocasião aqui também, do Albert Schweitzer. Não é Arnold Schwarzenegger, não, é Albert Schweitzer. E ele diz essa palavra tão expressiva que fica para mim e para você. Dar o exemplo não é o melhor, ou não é a melhor maneira de influenciar os outros. Diz ele, é a única. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Se é a melhor maneira de influenciar os outros, muito mais, ou a única maneira de influenciar os nossos filhos é com o nosso exemplo. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, querido e precioso Pai. Que o Senhor nos dê graça para que possamos, diante de tantos desafios que temos em nossos dias, deixarmos para os nossos filhos legados eternos. Amém? Vamos ouvir um cântico. E depois desse cântico, quero me juntar a você e orar pedindo que Deus nos ajude, nos dê graça para sermos pai, não obstante provado em nosso tempo, mas como Abraão, sermos pais aprovados. Queremos ser aprovados e para isso contamos com a ajuda de Deus, contamos com a graça de Deus, contamos com a presença de Deus e nós juntos contamos com a igreja nesse propósito. Que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar seu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo, como eu preciso de ti. Só me resta dizer, Abba, Pai, Abba, Pai. Venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar seu santo nome. Pai, te louvo, as
só me resta dizer, Abba, Pai, Abba, Pai. Como nós lemos o texto, Abraão não precisou sacrificar o seu filho. Na verdade, Deus não estava querendo sacrifício do seu filho. Deus nunca quis sacrifício humano. E Deus não queria que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Deus só estava provando Abraão. E Deus sabia que Abraão seria aprovado, porque diz a palavra, Deus não nos prova além das nossas forças. E certamente Deus estava deixando Abraão para nós como um exemplo de fé, um exemplo de amor ao Senhor e um exemplo de obediência. Deus providenciou o cordeiro, Isaque não foi sacrificado. Isso nos ensina que Deus providencia para nós, queridos pais, aquilo que nós precisamos nesse tempo para cuidar dos nossos filhos. Deus providencia. E nós precisamos buscar de Deus a graça, a sabedoria, a ajuda para desempenhar a tarefa da educação. Mas quando nós olhamos para Abraão, nós vemos em Abraão um tipo de Deus. Ou seja, assim como Abraão ofereceu o seu filho amado, Deus foi aquele que ofereceu o seu único filho, o seu amado filho, por você e por mim, para ser sacrificado na cruz do Calvário. E no caso dele, ele foi sacrificado para o nosso perdão e para a nossa salvação. No caso, Isaque foi um tipo de Cristo, sem reclamar, sem praguejar, mas em obediência, Isaque foi para ser sacrificado, assim como o Senhor Jesus, sem reclamar, foi como cordeiro para entregar a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você. E portanto nós temos em Deus um exemplo de graça e de amor. E porque vale a pena obedecer ao Senhor incondicionalmente. Porque vale a pena confiar no Senhor a despeito das circunstâncias. E porque vale a pena amar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque Ele nos ama e nos ama com amor eterno. E Ele quer sempre o nosso bem. Abraão sabia, Deus haveria de cuidar de Isaque. Isaque sabia, Deus está no controle de tudo. Quero orar por você, orar por mim, pedir para Deus graça sobre nossas vidas, para que possamos, como Abraão, ter essa confiança, ter esse amor e ter esse coração obediente. Feche os seus olhos e mesmo sentados, oremos. Deus, amado e poderoso Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, porque de eternidade a eternidade só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que mais uma vez foi ministrada aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pela bênção, presente que temos recebido do Senhor de sermos pais. Ó Deus, temos gratidão no nosso coração pelos nossos filhos. Mas, Pai, reconhecemos diante do Senhor que tem sido tão difícil, Pai, educar os nossos filhos, cuidar, prover, proteger. Ó Deus, conduzi-los, Senhor, à luz da Tua palavra e no temor do Senhor. Ó Deus, oro por mim e por todos os pais presentes aqui, Senhor. Dá-nos a graça que precisamos.
Dá-nos a sabedoria, Senhor, o discernimento, a disposição, a saúde que precisamos para sermos educadores, provedores, ó Deus, protetores dos nossos filhos, que possamos, ó Deus, cuidar deles, ó Deus, cumprindo as nossas tarefas como Pai. Reconhecemos muitas vezes impotentes, Senhor, diante da missão, diante dos desafios, e por isso nessa noite rogamos a Tua graça sobre cada pai presente, sobre cada um de nós. Ajude-nos, ó Pai querido, a desempenharmos a nossa missão, ó Deus, na condução dos nossos filhos em tempos tão difíceis como os dias que nós vivemos. Mas, ó Pai, queremos clamar ao Senhor, que o Senhor nos conceda a graça de seguirmos o exemplo do nosso pai Abraão. Ajude-nos, ó Deus, a não só sermos provedores, educadores, protetores, ó Deus, dos nossos filhos, mas sermos sobretudo, ó Deus, pais, que, ó Pai, deixa para os nossos filhos exemplos, ó Deus, legado, ó Pai, que marcarão a vida deles aqui e por toda a eternidade. Ajude-nos, ó Deus, a sermos para os nossos filhos exemplo de fé e de confiança no Senhor. Ajude-nos, ó Deus, na nossa pouca fé, acrescenta-nos, ó Deus, a fé e dá-nos a graça de, atraídos à Tua palavra, sermos renovados, edificados, encorajados na fé, para passarmos aos nossos filhos exemplos de confiança no Senhor e na Tua providência. Pai querido, tendo ouvido e conhecido Tua palavra, dá-nos a graça para os nossos filhos, ó Pai querido, de corações dispostos a obedecer a palavra do Senhor, e de mostrar para os nossos filhos quão preciosa é a Tua palavra, e que vale a pena confiar nas Tuas promessas. Ajude-nos a viver esta palavra e a compartilhá-la com os nossos filhos. Clamamos, ó Pai, como quem tem sido tão amado por Ti, e sabemos que o Senhor nos ama porque o Senhor tem nos cercado com a Sua bondade, o Senhor tem nos provido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos acrescentado tantos bens, e sobretudo o Senhor já provou o Seu grande amor para conosco, dando-nos o Seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por nós. Ensina-nos, ó Pai, ajude-nos na nossa pequena fé e no nosso limitado coração a amar-Te com todo o nosso ser e expressar para os nossos filhos, como Abraão, que nós amamos ao Senhor. Que eles vejam em nós homens que amam ao Senhor. Que eles vejam em nós homens, ó Deus, que confiam no Senhor. Que eles vejam em nós homens dispostos a obedecer às palavras do Senhor. Ajude-nos. Só podemos ser esses pais com a Tua ajuda. Só podemos ser esses pais com a Tua graça. Só podemos ser esses pais com a Tua presença conosco. Peço por mim e peço por todos os meus irmãos aqui nesta noite. Ajude-nos e abençoe-nos, ó Deus, a desempenharmos essa nobre tarefa na condução dos nossos filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.